Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando às 5h15 da manhã, agora 5h16, mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse Manhã com o Evangelho. Nós estamos vivendo a 13ª semana do tempo comum. Graças a Deus que por intermédio de Jesus nos deu vitória. Amém? Seja bem-vindo nessa manhã. Tamires Souza, irmã Tamires hoje foi a primeira que entrou no manhã. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, querida Tamires Souza, nessa manhã. Irmão Cosme Souza, Deus abençoe nessa manhã. Que bênção tê-los aqui. Daniela, minha esposa, a caminho do trabalho. E a todos os irmãos e irmãs que estão chegando para mais um dia, mais uma manhã, com o Manhã com o Evangelho. Amém? Denise Souza, Deus te abençoe. Gente, só tem Souza aqui nesse programa hoje. Que bênção, ó. Tamires, Cosme, Denise, que bênção. Maravilha de Deus nessa manhã. Amém? Estamos vindo de um final de semana abençoado. Último dia do nosso mês. Graças a Deus que nesses 30 dias o Senhor nos ajudou. E verdadeiramente podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos ler o Evangelho de hoje. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18, que vai dizer assim: Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou que partissem para outra margem. Então um doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que eu vá primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: Siga-me e deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bênção, amados. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Tua palavra é semente, né? E nós somos o quê? Os semeadores. Que o Senhor, no dia de hoje, nos ajude, né, a semear essa palavra. Amados, nós vamos ver 2 ensinamentos de Jesus aqui. O Senhor Jesus, ele tinha um prazer de ensinar. O Senhor Jesus, ele tinha um prazer de mostrar, né, como é que deveria ser feito. Jesus, ele não veio apenas para curar enfermidades, expulsar demônios, mas a maior missão de Jesus foi vir salvar o pecador. E a segunda maior missão de Jesus era ensinar os pecadores. Jesus, ele tem uma metodologia, uma pedagogia de ensino muito profundo. Você não via Jesus querendo surpreender aquele povo, mas você vê Jesus querendo ensinar aquele povo para que eles aprendessem e para que eles pudessem colocar em prática. Então, todo o ensino do Evangelho é um ensino de praticidade. Eu aprendo para praticar. O Evangelho não é, amados, uma história teórica, aonde eu apenas ouço e com aquilo ali eu guardo. Não. Eu ouço o Evangelho e pratico o Evangelho.
Se você ouve o evangelho e não pratica, é como aquela semente que caiu na beira do caminho, veio os pássaros e comeram. Ou como aquela semente que caiu e o sol queimou. Porque o evangelho, ele é necessário ouvi-lo e praticá-lo. Quando olhamos para o texto de hoje, nós vamos ver duas pessoas aqui tendo um diálogo com Jesus. Quem é a primeira pessoa? Um doutor da lei. O interessante é que o que o doutor da lei aqui vai falar é algo muito bonito, né? Algo muito bonito. Senhor, por onde você fores, eu te seguirei, né? Talvez se fosse na nossa época, talvez se fôssemos agora, né? Ouvindo uma palavra dessa, olha, eu vou estar contigo, pastor, onde quer que o senhor vá. Seria um alento, seria uma palavra de vitória, sabe? De garantir que você está fazendo um bom trabalho. Mas Jesus não respondeu essa afirmação daquele doutor da lei com negatividade. Não, Jesus não estava sendo negativo naquele momento. O que o Senhor Jesus estava dizendo naquele momento é, olha, você está dizendo que vai me seguir por onde quer que eu for? Tem certeza? Porque aquele homem, como doutor da lei, né, nós podemos caracterizá-lo como uma pessoa que tinha posses, como uma pessoa que tinha casa fixa, que tinha comodidade. Uma pessoa, amados, que tinha de um tudo. Ele era um doutor da lei. Mas quando eu olho para Jesus, ele era um homem. Eu estava conversando essa semana com alguém, eu não lembro com quem. Jesus, ele nasceu numa manjedoura e ele morreu numa cruz. E até mesmo a sua sepultura foi emprestada, né, porque era de José de Arimateia. Isso significa, amados, que servir a Jesus nem sempre vai te trazer garantia de posses na terra. Servir a Jesus nunca vai te garantir prosperidade, casa própria, carro do ano, conta bancária, porque servir a Jesus é muito além de todas as coisas materiais que nós queremos, que nós desejamos, que nós cobiçamos e que muitas vezes até achamos que Jesus tem nos obrigação de dar-nos porque nós estamos servindo. Muitas vezes, amados, estamos exigindo dos céus algumas coisas que são da terra. O céu não tem compromisso com as coisas da terra. O céu não está preocupado se você é rico ou se você é pobre. O céu não está preocupado se você tem casa ou se você mora de aluguel. Não, porque tudo isso é aqui e é passageiro. O céu está preocupado com a nossa salvação. Por isso, quando aquele homem, doutor da lei, estruturado financeiramente falando, com casas, amados, com dinheiro, ele fala, ó Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Aí Jesus vai dizer, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Jesus está dizendo para aquele homem, olha, minha missão aqui não é te dar conforto, mas é te dar salvação. Nessa manhã, amados, aprendemos com Jesus que o conforto que nós queremos, que a bênção da prosperidade que nós queremos, tem muito mais a ver com o nosso trabalho, com a nossa organização, do que com Jesus. Amados, o que o Senhor Jesus nos dá todos os dias é salvação e o privilégio de novamente acordarmos vivos e termos mais um dia para lutarmos pelos nossos ideais.
Jesus não promete nada além disso. O que vier, né? O que o Senhor Jesus nos dá através do Pai, o Pai dá através de Jesus, as bênçãos, são apenas mimos do céu. Ele nos oferece, no dia de hoje, vida eterna. Andar com Jesus não significa que você vai ter tudo. Andar com Jesus significa que não vai faltar nada. Entendeu o mistério? Andar com Jesus não significa que você vai ter tudo. Andar com Jesus significa que não vai faltar nada. Porque Ele é a nossa provisão. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor, nessa manhã, Ele supre as nossas necessidades. Jesus ele olha para aquele homem e fala: olha, as aves do céu têm aonde morar, as raposas têm suas cavernas, mas eu estou aqui à dispensação do Pai. Precisamos aprender a andar na dispensação do Pai. Não juntando tesouros nessa terra onde a traça, o ferrugem e o ladrão pode roubar, mas juntando tesouros no céu. Andar com Jesus é saber que não teremos nada, mas ao mesmo tempo saber que teremos tudo. Precisamos nessa manhã, amados, confiar nessa palavra. Precisamos nessa manhã entender essa palavra. O primeiro ensinamento então de Jesus é: olha, eu não estou aqui te prometendo luxo na terra. Ele é muito simples com o doutor da lei. E qual é o segundo ensinamento? Veio outro discípulo e disse: Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar o meu pai, depois eu te seguirei. Jesus vai dizer: deixa os mortos enterrar os seus mortos. A gente acha ser uma palavra tão dura, né? Porque parece assim que Jesus está desdenhando do sentimento daquele homem. Mas aqui, amados, não é aquele pai está morto. Aquele pai não estava morto. Porque aquele discípulo está dizendo assim: Senhor, primeiro, depois que o meu pai morrer, aí sim eu vou te seguir. Aí sim eu vou com o Senhor. Aí sim, Senhor, eu vou começar uma jornada contigo. Jesus está reprovando aqui, amados, a questão de colocar de prioridade qualquer coisa dessa terra em cima da missão que o Senhor tem nos dado. Teu filho não pode ser maior que o Senhor. Teu esposo, tua esposa não pode ser maior que a missão. A tua casa não pode ser maior que a missão. Porque tudo que eu coloco em cima da missão, eu estou tirando a prioridade de Deus. Eu estou tirando a prioridade dos céus. Amar o Senhor teu Deus sobre todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nada pode ser mais importante do que a missão que Jesus tem te confiado. Ah, pastor, e minha família? Sua família é uma bênção, é um projeto do céu. Mas Jesus precisa estar acima da sua família. Ah, mas eu tenho trabalhado tanto por esse projeto. Esse projeto vai dar certo em nome de Jesus. Mas ele não pode ser maior que Deus. Porque, amados, aquele que não deixar pai, mãe, filho, família por amor a mim, não é digno de mim. Nós não sabemos quantos anos aquele homem ainda iria viver, aquele pai ainda iria viver, para depois aquele discípulo começar a seguir a Jesus. E aí Jesus vai dizer: deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Será que nós estamos dispostos, amados? Ou será que nós temos colocado a nossa família como prioridade ou como impedimento?
Porque se eu coloco, talvez na minha visão, não, eu não vou por causa da minha família. É prioridade. Aos olhos do Senhor, está sendo um impedimento. E precisamos aprender que Deus tira impedimento da sua obra se cumprir. Jó 42:2 vai dizer o quê? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que isso está me ensinando, amados, nessa manhã? Os planos do Senhor não serão frustrados. Por isso, amados, nessa manhã, não coloque a sua família como um impedimento para fazer a obra. Eu lembro de uma historinha em que todas as vezes que Deus chamava a mãe comentava, não, vou esperar meu filho, não posso ir porque eu tenho o meu filho. E chegou um certo dia que aquela criança morreu, e do enterro daquela criança, no velório, Deus usou um profeta para aquela irmã e falou assim, eis aí o teu impedimento no caixão. O que é que eu preciso tirar agora? Aquela mulher colocava o filho como um impedimento de fazer a obra. E Deus arrancou. Aquilo que era prioridade para a mulher, para Deus era impedimento. Então, amados, não priorize nada que possa para Deus parecer impedimento. O que para você às vezes é prioridade, para Deus é impedimento. E todo impedimento Deus arranca. Por isso, façamos como os discípulos que deixaram tudo, largaram tudo e foram seguir a Jesus. Sabe por quê? Enquanto você está fazendo a obra, Deus está cuidando da tua família. Enquanto você está fazendo aquilo que Deus mandou, Deus está cuidando dos seus. Porque a nossa vida é do Senhor, a nossa casa é do Senhor. Por isso aprendemos com esse evangelho duas coisas. Deus não promete vida mansa, vida fácil nessa terra, riquezas. E Deus nessa manhã, Ele não olha como o homem vê. Tudo que pode ser apenas prioridade para a gente, Deus pode ter como impedimento. Não esperemos Deus arrancar para que a coisa venha acontecer. Mas que possamos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, pedindo ao Senhor nessa manhã direção, proteção para nossas vidas e para nossas casas. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Deus, porque ouvimos a Tua voz e nós queremos obedecer a Tua voz. Nós queremos entender, Senhor, que a nossa vida vai muito além de riquezas dessa vida. Queremos, Senhor, nessa manhã, verdadeiramente, não colocar nada como prioridade, para que Deus não veja como impedimento. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque às vezes queremos priorizar tantas coisas e esquecemos que o Senhor é a maior prioridade. Que essa palavra nessa manhã se concretize em nossas vidas. Que possamos verdadeiramente viver esse Evangelho na prática e o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa cada irmão e irmã que é ao vivo comigo, suas necessidades, aquilo que eles têm, Senhor Deus amado, colocado diante do Senhor. Senhor, atendei-nos, porque o Senhor é um Deus de toda provisão. Também oramos, Senhor, para aqueles que vão ver ao decorrer do dia esse Evangelho. Oramos pela Tua igreja espalhada pela face do mundo. Oramos, Senhor Deus amado, pelo mundo que está em guerra. Oramos nessa manhã, Senhor Deus amado, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Pai, nessa manhã fica conosco. Nos dê um dia abençoado, um dia de livramento. Guarde a nossa entrada e a nossa saída. E que tudo, Senhor, venha se realizar segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Oramos, Senhor,
com a certeza do cuidado de Deus para com as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que tudo venha dar certo para você no dia de hoje. Lembre-se, não bote prioridade aquilo que Deus está vendo como impedimento. Seja a nossa vida uma vida pronta para servir ao Senhor. Um dia abençoado a todos os irmãos e irmãs. Um forte abraço do pastor Cássio. A quarta-feira nós voltamos com mais uma manhã com o Evangelho. Nós estamos aqui nos reunindo segundas, quartas e sextas para a glória de Deus Pai. Amém? Vou encerrar aqui essa live com uma imagem muito linda que nós temos aqui na capela, onde é o lugar da Santa Ceia, e que você possa meditar por alguns instantes, colocando diante de Deus todas as suas necessidades. Amém? Se eu só conseguir aqui virar. Pronto. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Com Jesus é só vitória. Um abraço.